Boa noite, irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos, que nós tenhamos um momento agradável aqui de culto, que seja tudo feito para a honra e glória do nosso bondoso Deus. Você que está em casa nos acompanhando, que Deus abençoe seu coração, sua família, reúna seus filhos e vamos cultuar conosco, vamos ler a palavra, vamos cantar hinos de louvor e adoração ao nosso Deus e vamos ouvir Deus falar conosco por meio da pregação da palavra nesta noite. Quero convidar os irmãos a que abram suas Bíblias em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículos 1 a 12. E nós vamos fazer a leitura desses versos a uma só voz. Mateus 5, de 1 a 12. Vamos juntos. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Bem-aventurados. Vamos orar nesse instante agradecendo o Senhor por essa bem-aventurança que Ele traz aos nossos corações, pela alegria, pela felicidade que temos de poder ser filhos de Deus, participarmos do seu reino. Quero convidar para nos dirigir nesta oração a irmã Ivanete. Nós ainda vamos fazer mais uma leitura na palavra de Deus. E eu quero convidar você a abrir sua palavra, a sua Bíblia em Efésios. Carta de Paulo aos Efésios. Nós faremos
a leitura no capítulo de número 5, versículos de número 18 a 21. Efésios 5, 18 a 21. Vamos juntos? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Com essa leitura eu quero convidar a igreja que nós façamos um momento de oração pelas famílias, agradecendo a Deus pela bênção da chuva, agradecendo a Deus pelos relacionamentos da quarta igreja, pelas famílias da igreja, mas também nós vamos orar por aqueles que estão enfermos, por aqueles que são idosos e que estão ainda limitados de frequentar o culto, e nós vamos orar pelas famílias agora da quarta igreja. Então feche seus olhos, um momento de oração particular, pessoal, de oração pelas nossas famílias. Ó Deus, louvado seja e exaltado seja o Teu nome. Tu és o Deus supremo, bendito. Não há outro como o Senhor, não há outro além do Senhor. Nós reconhecemos a Sua grandeza e majestade, reconhecemos que o Senhor reina sobre tudo e todos. Os homens deveriam todos se prostrar diante de Ti e um dia o farão, reconhecendo a Sua majestade e o Teu reino eterno. Diante de Ti nos achegamos, ó Pai, nesta noite para louvar o Senhor e adorar o Teu nome pelas obras grandiosas que o Senhor tem realizado nas nossas casas, nas nossas famílias, os livramentos que o Senhor nos tem dado, a bênção da chuva que rega a terra, também, ó Deus, o cuidado que o Senhor tem tido com cada lar, com cada casamento, com cada criança e jovem nas nossas famílias. Nós agradecemos porque o Senhor tem nos preservado do mal, o Senhor tem guardado os nossos corações das tentações do inimigo. Louvado seja o Teu nome. E eu quero, ó Deus, rogar que o Teu Santo Espírito venha encher o Teu povo, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, venha inundar os nossos corações de maneira tal que nós possamos dia a dia expressar isso com hinos e cânticos espirituais, expressar isso através dos frutos da mansidão, do domínio próprio, da alegria, da paz, que possamos dar frutos pelo Senhor agindo em nós e assim possamos brilhar como luzeiros no mundo. Guarda, ó Deus, o Teu povo, fortaleça a fé do Teu povo, abençoe, ó Deus, o Teu povo. E nesta hora rogamos que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor, ó Deus, nos livre das tentações e nos livre da nossa própria cobiça, nos livre, ó Deus, de nós mesmos, do nosso egoísmo, dos nossos desejos maus. Guarda o nosso coração e naquilo que temos pecado, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos purifique, que o Senhor, ó Deus, trate a nossa vida não conforme o nosso merecimento, mas conforme a Sua infinita graça. Louvado e exaltado seja o Teu nome, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, vamos cantar o hino. Eu, perdido pecador, longe do meu Jesus, me encontrava sem vigor a perecer sem luz. Até que um dia Cristo viu o meu estado e me deu a Sua mão. Hino 336. Vamos cantar esse hino. Enquanto cantamos, se você veio preparado com seu dízimo e oferta, a hora é oportuna.
agradecendo pelos dízimos e ofertas, agradecendo sobretudo pela salvação em Cristo Jesus. Quero convidar para nos dirigir nessa palavra de oração o irmão Gutierrez, que nos dirige a Deus em oração agradecendo pelos dízimos e ofertas. Louvar o Senhor com alguns cânticos. O Ministério da Música irá nos conduzir à adoração através dos cânticos nesse momento. Boa noite. Você já parou para pensar por que você ama o Senhor? Às vezes a gente nem para para pensar nisso, né? Por que nós servimos a Ele? Por que nós o amamos? No Salmo 116, o salmista começa a enumerar por que ele ama o Senhor. Porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclina para mim os seus ouvidos. E Ele diz que vai invocar ao Senhor enquanto Ele viver. Ele diz que laços de morte o cercaram, angústias de inferno se apoderaram dele. Ele caiu em tribulação e tristeza. Então ele invocou o nome do Senhor e pediu para que o Senhor livrasse a sua alma. E ele, no versículo 5, disse: compassivo e justo é o Senhor, nosso Deus é misericordioso. No versículo 7, ele fala que ele fala para a sua alma voltar ao seu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para com ela. Livrar-te a minha alma da morte, das lágrimas dos meus olhos, da queda dos meus pés. E no versículo 9, ele diz que vai andar na presença do Senhor na terra dos viventes. Aqui ele faz uma lista, né? Por que ele ama o Senhor? E nós devemos nos lembrar, né? Ali ele fala de várias circunstâncias, né? Mas ele está sempre na presença do Senhor, independente das circunstâncias. E acredito que Deus trabalhou na vida dele, né, nessas várias circunstâncias. Assim como Ele trabalha na nossa vida também, nas várias circunstâncias por que nós passamos. Vamos colocar de pé, igreja, para a gente cantar? Te busquei, encontrei.
rico, né? Rico. E ele chegou à conclusão de que ele tem que tomar posse dessa salvação e adorar ao Senhor, né? Mais e mais a cada dia. Porque quanto mais a gente adora, né? Mais bênçãos a gente recebe. Quanto mais gratos nossos corações se tornam, né? Mais gratidão nós oferecemos ao nosso Deus. Darei a ti pelos benefícios.
Senhor tem cuidado de nós. Nós louvamos, Pai, e agradecemos o teu nome, ó Deus, o nome que está acima de todo nome, Pai, a qual todo joelho deve se dobrar no chão. Nós agradecemos, ó Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Continue falando aos nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro dos Salmos. Nós vamos meditar nessa noite em Salmo 1. Salmo 1. Um cântico de felicidade, um cântico ou um caminho de felicidade. Esse é um salmo que nos apresenta dois caminhos. É um salmo que nos apresenta dois homens, um salmo que nos apresenta dois estilos de vida. Não há outro além destes que aqui são retratados. O salmo diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes do seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Os queridos, há algum propósito teológico para que esse salmo tenha sido colocado como o primeiro do saltério. Você já deve saber, o livro dos Salmos não é um livro sequencial, ele não foi escrito de maneira sequencial, cronológica. Na verdade, homens que viveram em épocas diferentes escreveram canções de adoração ao Senhor, escreveram para ensinar o povo de Israel a cantar louvores a Deus. Moisés escreveu, Davi escreveu, Asaf, os filhos de Asaf, os filhos de Coré. Enfim, nós temos diversos autores aqui nesses 150 salmos. Por algum motivo, inspirado por Deus, coube ao compilador, ao juntar os salmos, colocar este aqui como introdução. Este salmo, ele é uma porta de abertura para todos os demais salmos. Ele é um cartão postal para o livro dos Salmos. Este salmo é como que um diácono que fica à porta do templo, medindo, avaliando quem entra e quem não pode entrar. Veja que o versículo de número 5 diz assim: por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Esse salmo está como um diácono na porta, dizendo: o pecador não entra na congregação dos justos. Só os justos podem entrar aqui. Quem não é justo não entra. Pense agora comigo, qual salmo Jesus aprendeu primeiro? Se os salmos são o inário do povo judeu, qual foi o primeiro salmo que o pequeno menino Jesus aprendeu ainda desde a tenra infância na sua casa? Penso eu que tenha sido esse aqui. Penso eu que, em cumprimento de Deuteronômio 6, os pais de Jesus, José e Maria, no seu ato de cultuar, no seu ato de inculcar na cabeça da criança a palavra de Deus, ensinaram também o saltério e ensinaram de maneira especial este salmo aqui, de modo que continuamente nós vemos Jesus
replicando o ensino que aqui está. Você pode até dizer que não vê Jesus citando literalmente, ipsis literis, o Salmo 1. Mas você pode se avaliar e perguntar assim: de onde ele tirou a ideia de que só há dois caminhos? Caminho largo, que conduz à perdição, e um caminho estreito, mais difícil, que conduz à salvação. De onde ele tirou que há duas portas, uma porta larga e uma porta estreita? De onde ele tira os conceitos de justo e ímpio? Certamente desse salmo aqui. O grande problema é que, desde que o salmo foi composto, até os dias de Jesus, e talvez até os dias de hoje, o judeu olhava para esse salmo aqui, enchia o peito de alegria ou de orgulho e dizia: eu sou esse justo, os demais são os ímpios. Eu sou o justo e tenho prazer na lei do Senhor, os outros são os ímpios. Eu permaneço na congregação dos justos, os demais ficam de fora. Eu gozo da bem-aventurança e da salvação, eu gozo da paz de Deus, os demais ficam de fora. Bem, a palavra bem-aventurado que introduz esse salmo é uma palavra importante, mas que ela não faz muito sentido na nossa língua. Nós não costumamos dizer que fulano é bem-aventurado, nós costumamos dizer que fulano é feliz, e feliz é uma palavra pobre para descrever o bem-aventurado, porque o bem-aventurado é mais do que feliz. O bem-aventurado é o homem que recebe o shalom de Deus, que recebe a paz de Deus. O bem-aventurado é o homem que recebe o perdão e a graça de Deus. O bem-aventurado é o homem que goza de um relacionamento de intimidade com Deus. Então dizer que a pessoa é feliz é pouco. É dizer que a pessoa é habitada, acompanhada, cuidada por Deus. Esse é o bem-aventurado. Veja que o bem-aventurado aqui é um homem que permanece firme a despeito das circunstâncias adversas ao seu redor. É como a árvore plantada. Podem vir os vendavais, podem vir as dificuldades, ele vai continuar firme. Este é o bem-aventurado do Salmo 1. Jesus, quando diz assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, ele está dizendo: fique tranquilo, você está bem plantado, as aflições vão vir, mas elas não vão te derrubar, você está firme, fique tranquilo. O objetivo desse salmo, queridos, é mostrar os dois caminhos, é mostrar o caminho do homem que anda com Deus, que tem prazer na lei de Deus, mostrar como é esse homem e mostrar qual é o fim desse homem, como também mostrar o caminho do ímpio e qual é o fim da vida do ímpio nesses caminhos, mostrar que isso não vai terminar bem sob hipótese alguma, de modo que o leitor, ao ler esse salmo, é encorajado a procurar com todas as suas forças o caminho do justo. Esse é o objetivo. Ele apresenta dois caminhos: um conduz à felicidade, o outro conduz à condenação. Você que está lendo, leia com atenção, com dedicação, e procure sempre o caminho que vai te levar à felicidade real. Diante disso, eu gostaria de apresentar o que este salmo tem a dizer para nós, o que eu e você temos a ver com esse salmo, o que ele implica para nós. Bem, vamos ver primeiro então o caminho do bem-aventurado, o caminho da bem-aventurança. Eu já li aqui no início do culto, Jesus inicia o ministério e o seu primeiro sermão já começa assim: bem-aventurado. Bem-aventurado. Eu vou fazer uma pausa aqui para fazer um convite para você que está aqui conosco à noite, você que está em casa nos acompanhando. Nosso convite é o seguinte: a partir do próximo domingo,
primeiro domingo de novembro, nós vamos começar aqui na igreja uma série de estudos na escola dominical sobre as bem-aventuranças em Mateus capítulo 5, de 1 a 12. Você não pode ficar de fora, venha estudar conosco. A partir do próximo domingo nós vamos retornar os estudos da escola dominical e vamos ter o culto à noite. Até hoje nós estamos tendo o mesmo culto de manhã e de noite. A partir de domingo que vem vai voltar um pouco mais ao normal. Nós vamos ter o culto de manhã e o culto à noite. Você ainda vai precisar das máscaras, claro, precisa vir de máscara. Ainda teremos o uso do álcool em gel, mas nós já não teremos mais as inscrições. Você não vai precisar de se inscrever. Venha para o culto, nós vamos estudar pela manhã sobre as bem-aventuranças. Fecha o parêntese. Jesus inicia o ministério com esta ilustração, com esse ensinamento das bem-aventuranças, e ele tem por base o ensino deste salmo aqui. E aqui nós podemos aprender o seguinte: primeiro, o caminho da bem-aventurança é um caminho de negação. É preciso negar algumas coisas. Se você quer ser de fato feliz, ou mais do que feliz, e você quer gozar do shalom de Deus, da paz de Deus no seu coração, você precisa começar negando algumas coisas. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Veja que é um salmo progressivo para o pecado, é progressivo nesse aspecto: andar, parar e se assentar. Andar com o pecador, parar com o pecador, se assentar com o pecador. Quando você olha para esse salmo, você entende que há um relacionamento que está começando e se fortalecendo, e a pessoa está sendo agora envolvida, influenciada, de maneira que ela assume os valores dos escarnecedores. Quando lemos esse salmo, nós com muita facilidade aprendemos na infância na igreja que nós não podemos fazer isso aqui. Aprendemos que nós somos o homem justo e não podemos andar no caminho dos pecadores, não podemos nos assentar com eles, não podemos nos relacionar com eles. Daí, o que nós fazemos? Criamos a nossa própria roda de escarnecimento, criamos o nosso próprio grupo para fazer as críticas, para fazer os comentários, para falar da gravata do pastor, para falar que o sermão hoje não foi daquele jeito que você esperava, para falar do vestido da irmã, para falar da roupa do irmão, para falar do cabelo do outro, e de modo que nós rejeitamos aqueles que se assentam, que andam com os pecadores, rejeitamos estes e criamos o nosso próprio grupo de pecadores, nosso próprio grupo de maldizentes. Essa é a hora em que nós devemos nos achegar a Deus e confessar os nossos pecados e pedir que Ele tenha misericórdia de nós, que Ele refaça a nossa vida, que Ele restaure o nosso vaso. Nós corremos um risco sério nos dias de hoje de nos enveredarmos pela religião dos fariseus, uma religião vazia, uma religião que olhava para os outros e os intitulava como ímpios, e olhava para si mesmo e se intitulava justo, e não se misturava, e não estendia a graça para os demais, mas queria distância, sendo eles mesmos os arrogantes espirituais, cometendo pecado e mais pecado, dia após dia. Por isso esse versículo começa já dizendo: é um caminho de negação. Pare com isso, não faça isso, não tenha prazer nestas coisas, afaste-se do pecado. Esse é o passo inicial para quem quer ser feliz. Segundo passo, versículo de número 2: antes, ou do contrário, diferente do ímpio, o prazer do bem-aventurado está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Dessa forma, o salmista nos remete lá para Deuteronômio 6. Você precisa se lembrar, porque esse era o Shema de Israel, dos judeus.
Era assim que eles aprenderam. Todos os dias precisavam repetir essa mesma expressão. Qual que é a expressão? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Ouve, Israel, é essa a verdade. Faça isso o tempo todo. Bem, nós não meditamos na lei do Senhor 24 horas, nós não ficamos debruçados lendo a Bíblia 24 horas por dia. Então, ter o prazer na lei do Senhor e meditar na lei de noite não é necessariamente parar de se relacionar com pessoas, parar de trabalhar, parar de viver e passar agora só a ler. Não é isso. É lembrar-se desse grande ensinamento: o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame-o de toda a sua força, de todo o seu coração, com toda a sua alma. Tudo que você falar deve ser para a glória dele. Tudo que você fizer deve ser para a glória do nome dele. Isso é meditar na lei do Senhor dia e noite. É reconhecer a presença bendita de Deus com você, junto a você, em todo o tempo. De modo que essa presença te afaste do pecado e te santifique cada vez mais. Tim Keller, um grande escritor dos nossos dias, diz que a melhor coisa que pode acontecer conosco é quando a nossa obrigação se junta ao nosso prazer. Aquilo que nós somos obrigados a fazer é igual àquilo que nós temos prazer em fazer. Quando isso acontece, a nossa vida vira um deleite. Por exemplo, um jogador de futebol. O que o moço mais gosta de fazer? Jogar bola. E aí alguém um dia resolveu pagar a ele para ele jogar bola. Então é a obrigação dele, ele recebe para isso. Mas é o prazer dele, a vida é de deleite. É disso que o salmista está dizendo: o meu prazer é ler, o meu prazer é guardar, o meu prazer é viver o que a lei diz. E eu tenho uma obrigação de fazer isso. Eu junto a obrigação com o prazer, por isso eu sou o bem-aventurado. Gosto de uma vida de deleite. Terceiro passo, versículo de número 3 nos diz que esse é o caminho da completa dependência. É o caminho da negação, é o caminho da submissão, é o caminho da dependência. Versículo de número 3 diz: esse homem bem-aventurado é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Esse homem, tudo quanto faz, será bem-sucedido. Preste atenção aqui então. Essa ilustração da árvore, o salmista diz: dá fruto no tempo próprio, pode-se esperar, é previsível. Este homem, ele é previsível. É como um pé de fruta. Na época de manga, você espera que dê manga no pé de manga. Você não vai para o pé de manga na época de manga com a sensação de que não vou encontrar nada lá. E quando não encontra, você fica decepcionado. Mas há uma época própria para você procurar manga no pé de manga. Há uma época própria para procurar laranja no pé de laranja. Na vida do bem-aventurado, no tempo de angústia, você pode se aproximar, pode se achegar, porque você vai encontrar paciência, perseverança. No meio do caos, você vai encontrar paz. No meio das discussões, você vai encontrar domínio próprio. No meio do falatório inútil, você vai encontrar mansidão. No meio das necessidades alheias, você vai encontrar benignidade. Esse homem aqui é previsível. Você pode procurar, vai ter sempre coisa boa para oferecer. Diz aqui que é como uma árvore que tem uma folhagem
viçosa, cheia de vida, essa folhagem não murcha. É uma árvore de tronco firme, forte, com muitas folhas, muitos galhos, muitos frutos, todos frutos bons, todos saborosos, deliciosos. Mas aí vem o detalhe que é, na verdade, o auge do texto, é a parte que deve nos chamar mais atenção, porque naturalmente quando lemos o texto, nós olhamos para o texto e nos concentramos na árvore. Quando estamos caminhando em um campo, em uma mata, e vemos uma bela árvore, nós nos concentramos tanto na árvore que esquecemos do porquê que a árvore é como é. Por que é uma árvore forte? Por que é firme? Por que ela tem tantos frutos assim? Qual é o segredo dessa árvore? Essa árvore está plantada junto à corrente das águas. Tire-a deste lugar, tire-a de junto da corrente, coloque em outro lugar e você vai ver que ela vai murchar. Essa árvore só é previsível, só é bela, sua folhagem não murcha, porque ela está firmada junto à fonte. Então ele encerra a parábola, a comparação, e diz: olha, esse homem, tudo quanto ele faz é bem sucedido. Por quê? Porque ele está junto à fonte. Quem é a fonte? A fonte é o Senhor Jesus. Ele mesmo diz nos evangelhos: eu sou a fonte da água da vida, eu sou a videira verdadeira, todo ramo que está em mim dá bom fruto. Não tem como o ramo dar bom fruto se não estiver ligado à videira. Não tem como a árvore dar fruto se não estiver ligado à fonte. Então, quando olhamos para as pessoas e vemos que as pessoas dão frutos, vemos que as pessoas são pacientes, são benignas, e vemos que as pessoas são mansas, e vemos que elas são pessoas de domínio próprio, nós devíamos, ao invés de ficar admirado com o que ela é, devíamos procurar qual é a base dela ser assim. Ela só é o que é porque ela permanece em Jesus. Há 2 domingos atrás, pregando aqui na igreja, em João capítulo 6, Jesus estava dizendo que se nós comermos do corpo e bebermos do sangue, nós permanecemos nele. E quem permanece em Jesus dá bom fruto. Esse é o segredo da árvore. Esse é o segredo do bem-aventurado, é permanecer ligado à fonte. Veja que essa árvore não tem autonomia, esse homem não tem autonomia, não tem como dar fruto por si só. Tira ele do lado de Jesus e é um completo inútil. Tire a árvore do lado da fonte e ela vai ser completamente inútil. Só tem utilidade, previsibilidade, vício, vitalidade, se estiver junto à fonte do Senhor Jesus. Em segundo lugar, nós olhamos o caminho da destruição. Versículo 4 e 5 diz assim: os ímpios não são assim. Não, os ímpios não são assim, eles não são previsíveis. Os ímpios não dão fruto. Os ímpios não são bem-sucedidos. Eu vou fazer uma observação daqui a pouco sobre isso. Os ímpios não têm prazer na lei do Senhor. Os ímpios não meditam na lei dia e noite. Os ímpios, ao contrário disso, eles têm prazer em se assentar e arquitetar planos maquiavélicos, desejar o mal para as pessoas. Os ímpios não são como os bem-aventurados. Eles não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Salmo 73, Salmo de Asaf, ilustra de maneira muito clara como é a vida do ímpio. Asaf começa dizendo: com efeito, Deus é bom. Com efeito, Deus é muito bom para com seus filhos. Agora, quanto a mim, quase me resvalaram os pés. Eu quase caí em cilada, quase caí em tentação, quase caí na armadilha, porque eu olhei para a prosperidade dos ímpios. Os ímpios são bem-sucedidos. Aí é onde eu disse que eu ia explicar, quando eu falei os ímpios não são bem-sucedidos. Bom, eles não são bem-sucedidos na sua relação com Deus.
eles não têm paz com Deus, eles não gozam do shalom de Deus, eles não gozam da aprovação de Deus. Mas no que diz respeito a esse mundo debaixo do sol, no que diz respeito a essa esfera terrena, no que diz respeito aos nossos relacionamentos humanos, os ímpios são prósperos. Eles ainda são imagem de Deus, eles ainda são capazes, e muito capazes, de planejar, abrir empresas, gerar empregos, produzir, ganhar riquezas, são prósperos. Asaf olha para esse tipo de ímpio que é próspero, e ele diz assim: eles são saudáveis, salta-lhe dos olhos a gordura, tudo que eles planejam fazer, eles fazem e dá certo, eles são excelentes. Ele olha para si mesmo como que dizendo: eu estou indo na igreja, eu dirijo o ministério da música, eu sou regente de coral, e as coisas não funcionam para mim dessa forma, é um problema atrás de outro problema, e atrás de outro e outro. Quem dera se eu fosse como um ímpio. Asaf está praticamente resolvido a abandonar seu relacionamento com Deus e começar um relacionamento com o ímpio. O que é dito no versículo 1 aí do nosso Salmo 1, para não ser feito, mas Asaf está encantado porque os ímpios prosperam, e ele está resolvido: eu vou caminhar com eles, eu vou me deter com eles, eu vou me assentar com eles, para ver se eu fico próspero igual a eles. Parece-nos, pela leitura do Salmo 73, que Asaf resolve fazer uma despedida. Ele vai ao templo por uma última vez, quem sabe para ver os instrumentos, quem sabe para se despedir dos coristas, quem sabe para ver os levitas ali e dizer um adeus: estou saindo, não dá mais para mim, cansei, já cumpri o meu propósito aqui dentro, já deu o que tinha que dar, estou rompendo, estou indo embora. Então ele entra no templo e diz assim: até que entrei no templo e me atinei com o fim deles, lembrei o que acontece com eles no próximo passo da história. Por enquanto eles estão bem, mas o próximo passo é como quando se acorda de um sonho. O próximo passo é o passo cavernoso da destruição. Não dá para caminhar com eles, porque o próximo passo deles é o da condenação eterna. Melhor caminhar aqui com Deus. Vir ao templo, retornar ao templo, foi a coisa mais extraordinária que aconteceu na vida de Asaf, porque foi isso o que o impediu de abandonar tudo e se assentar com os ímpios. Quando ele percebeu qual é o fim deles e qual é o fim do justo, certamente Asaf está se valendo do Salmo 1, e ele está entendendo: o ímpio, por mais que ele seja próspero, na verdade ele é como uma palha, o vento dispersa. Ele não está firme, qualquer circunstância o abala, qualquer problema o estremece, ele entra em desespero facilmente, ele não goza de paz, ele não tem segurança, ele não consegue ser feliz, ele está buscando satisfação aqui, e depois ali, e depois acolá, e cada dia ele precisa inventar uma coisa nova. Os ímpios são como palha que o vento dispersa, os justos não, os justos são como árvore, estão bem plantados, pode vir o vento que for, ele continua firme junto à corrente. Esse é o caminho marcado pela destruição. Versículo de número 5 e 6 diz que os perversos não prevalecerão nos juízos, os pecadores não prevalecerão na congregação dos justos. Diz que o Senhor conhece o caminho dos ímpios e esse vai perecer. Há um ponto final para a impiedade, há um ponto final para a corrupção, há um ponto final para a roubalheira, há um ponto final para a maledicência, para a cobiça, para a inveja, para as mentiras, para os adultérios, para as fornicações. Há um ponto final para todo tipo de pecado. Deus não toma por inocente.
esse é o caminho de destruição. O leitor que se depara com esse salmo precisa olhar e entender: um caminho é estreito, a porta é estreita, mas conduz à vida. O outro caminho é de satisfação aqui, é largo, é prazeroso, você faz o que enche os olhos, o que te agrada, mas o final dá em morte eterna e condenação. Eu queria concluir, meus queridos, trazendo algumas aplicações para nós. Nós entendemos este salmo, aprendemos ele há alguns anos já, né? Quanto mais tempo que você tem de igreja, mais tempo tem que você conhece esse salmo. Muito lido, muito ensinado nas nossas igrejas. Mas eu pergunto a você, embora nós tenhamos a convicção de que nós precisamos ser esse justo aqui e não o ímpio, eu pergunto se você é o justo nessa noite. Você tem prazer na lei do Senhor? Você medita nessa lei dia e noite? Você ama a Deus sobre todas as coisas? Você gasta as suas energias, a sua inteligência, as suas posses, tudo isso para honrar e glorificar o Senhor? Você de fato é como essa árvore previsível, forte, firme, cheia de folhagem, com bom testemunho, que brilha como luzero no mundo, que reflete diante do mundo a glória de Cristo. A sua folhagem não murcha, em hipótese alguma, nenhum tipo de circunstância te abala. Você é assim? Ou se você é, eu não sou. Se você é, parabéns para você, porque eu não sou. Sabe qual é o problema desse salmo? O problema desse salmo é que nós crescemos ouvindo um ensinamento que é o ensino dos fariseus. Nós crescemos aprendendo que nós que estamos reunidos na igreja, nós somos o justo do salmo 1, e quem está fora da igreja é o ímpio. Nós somos os justos e somos bem-sucedidos em tudo, eles são os ímpios e não são sucedidos em nada. Nós não podemos nos congregar, nos relacionar, nos assentar com os demais que estão fora da igreja. Crescemos aprendendo isso. E hoje acabamos observando ao longo do sermão que, embora o crente não se assente com os escarnecedores lá de fora, ele cria uma rodinha interna para escarnecer. E a nossa justiça começa a cair por terra. Deixa eu te lembrar de algumas verdades das Escrituras. Vou começar com a verdade lá dos evangelhos, dos fariseus. O fariseu que olhava para esse salmo, ficava feliz da vida e dizia: eu sou esse cara. Eles não são. Eu sou o justo. Eles não são. Olhavam para Jesus e dizia: é impossível que esse aí seja justo. Não tem como, a conta não bate. Ele anda com pecadores, ele se detém, ele para conversar com pecadores, e ele se assenta, ele come e bebe com pecadores. Esse daí é um pecador também. Ele não pode ser o justo do salmo 1. Na verdade, tudo que ele faz em nome de Beelzebub. Ele faz em nome de Satanás. Esse é o fariseu avaliando Jesus. Jesus resolve então contar uma parábola, uma história. Ele diz: 2 homens, um tido como justo, entra no templo, chega até a frente, próximo ao altar, faz uma oração de cabeça erguida, falando de si para si mesmo: ó Deus, muito obrigado, porque eu não sou como esses demais pecadores. Eu dou o dízimo, eu frequento os cultos, eu amo a lei do Senhor, eu sou o justo do salmo 1, Deus, muito obrigado por isso. Ele estava quase dizendo que para Deus era um prazer tê-lo ali.
Jesus continua dizendo: tem outro homem que entrou no templo, ficou lá no fundo, era o publicano, e o publicano era a pior raça, a pior classe entre os judeus. O publicano era o judeu que cobrava impostos dos judeus para pagar a Roma. Se Roma exigisse, por exemplo, 10 reais hoje, né, no nosso dinheiro, se Roma exigisse 10 reais de imposto por família, e o publicano cobrasse 20 reais de imposto, 10 reais era para o bolso dele, ele só era obrigado a entregar 10. Quanto mais alto ele cobrasse, mais rico ele ficava. Por isso, quando Zaqueu, o publicano, se converteu, ele resolve devolver, restituir, porque ele reconhece que estava roubando. Esse homem publicano entra no templo, fica lá atrás, ele não se acha digno de se aproximar dos primeiros lugares, e ele bate no peito, se esmurrando, dizendo: ser propício a mim, pecador, porque eu não sou um homem justo do Salmo 1, eu não consigo ser aquele homem de lá, eu sou um ímpio do Salmo 1, as coisas que eu faço são ímpias, eu não consigo ter tanto prazer assim na lei do Senhor, eu não consigo fazer tantas coisas assim que agradem a Deus, eu não sou tão previsível assim. Aliás, talvez ele até dissesse: o que se pode esperar de mim com segurança é pecado. Então Deus tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Jesus encerra a parábola dizendo assim: afirmo que este aí desceu para casa justificado e não aquele. O fariseu batia no peito cheio de orgulho, achando que ele era o justo, recebe a sentença dizendo: você não é o justo. O publicano que bate no peito, se esmurra e reconhece o pecado e clama pelo perdão, desce justificado. O que nós aprendemos com isso? Bem, aprendemos que a mensagem desse salmo não é que eu sou justo. A mensagem desse salmo não é que você é o justo. A mensagem desse salmo é que só tem uma pessoa que consegue ser o justo. O bem-aventurado desse salmo é que só tem um, que é o Senhor Jesus. Ele sim, quando ele andou com pecadores, parou para conversar com pecadores, se assentou, comeu e bebeu com pecadores, ele não fez para ser envolvido, engolido e influenciado pelos pecadores, mas para manifestar graça, para purificar os pecadores, para transformar os pecadores e justificá-los. Jesus sim tinha prazer na lei do Senhor. Jesus sim cumpriu a lei, toda a lei, dia e noite, todas as exigências. Não faltou uma única que ele não tenha cumprido. A palavra de Deus nos diz que quem cumprir os mandamentos e errar em um apenas, descumpriu todos os demais. Então eu não posso ser esse justo aqui, porque por mais que eu tente cumprir a lei, pode ser que eu cumpra 1, 2, 3, 4, não vai passar muito mais que isso não. Eu vou começar a quebrar um mandamento atrás do outro. Eu não consigo. Quem consegue é o Senhor Jesus. Ele sim é a árvore frutífera. Nós no máximo podemos ser os ramos dessa árvore. Se estivermos vinculados em Cristo, nós vamos poder dar fruto. Veja o que Paulo nos ensina em Romanos capítulo 3, versículo de número 24, diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, com propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ser Ele mesmo o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Ele é o justo e Ele é o justificador, Ele nos declara justos. Então eu não sou justo só por Deus, Jesus é querido.
E Jesus tem o poder de transformar a minha vida. E o Pai é quem me declara justo, mesmo eu continuando sendo o ímpio do Salmo. O Pai aceita o sacrifício do Filho, porque o sacrifício foi em meu lugar. Ele toma a justiça de Jesus e coloca sobre mim. O profeta Isaías, ao falar sobre justiça, ele diz que as nossas justiças são como trapos de imundície. O nosso melhor não passa de trapo de imundície. Só há um jeito de sermos bem-aventurados: estarmos vinculados em Jesus. Ele é o bem-aventurado e nós desfrutamos a partir dele. Então eu queria dizer para você, se você gosta de determinado pecado, se algum pecado já se transformou numa mochila nas suas costas, você carrega esse pecado para baixo, para cima, para onde você vai, e o comete com frequência, e você não tem forças para resistir a esse pecado, eu convido você a orar como o publicano, honrando o peito e clamando: ser propício a mim, porque eu sou pecador, eu não consigo, eu não estou dando conta, eu não consigo resolver essa situação, esse é um problema do qual eu não consigo me desvencilhar. E, para falar a verdade, eu tenho até prazer em pecar dessa forma. Então, Senhor, me perdoe. Se você tem vivido um declínio na sua vida cristã, como nós meditamos no domingo passado na vida de Geazi, um pecado que atrai outro pecado, e mais outro, até a condenação. Se você tem vivido um declínio, confesse ao Senhor, suplique a graça perdoadora, suplique que Cristo te dê vitalidade, para que você dê bons frutos. Por fim, seja grato a Jesus. Adore a Jesus por compartilhar com você a sua justiça e te dar segurança de ser amado por Deus. E isso pode te fazer um bem-aventurado. Por causa do sacrifício de Cristo, nós temos paz com Deus. Se temos paz com Deus, nós temos o shalom, nós temos a bem-aventurança da salvação. Deus abençoe seu coração, que Ele abençoe sua vida, que Ele faça de você todos os dias um homem, uma mulher bem-aventurado, bem-sucedido em tudo que faz. Ame a Deus sobre todas as coisas. Ame a Deus sobre todas as coisas. Vamos orar. Deus bendito e santo, nós te damos graças, nós adoramos, bendizemos o teu nome e rogamos, ó Deus, encarecidamente que o Senhor tenha misericórdia de nós. Rogamos, ó Deus, que o Senhor perdoe os nossos pecados. Rogamos, ó Pai, reconhecendo que nós não somos os justos, nós não conseguimos cumprir a lei do Senhor em todo o tempo, não conseguimos dar frutos bons em todo o tempo. Vez por outra o pecado nos assalta, nós não somos esse justo. Reconhecemos que Jesus é, reconhecemos que em Jesus o nosso pecado foi pago, e o Senhor mesmo tirou da sua justiça e colocou sobre nós, e nós somos gratos a Ti por isso. Por isso rogamos que o Senhor nos dê uma vida de alegria e paz, que possamos viver a bem-aventurança da salvação e dar bons frutos no nosso viver diário. Fortaleça a Tua igreja, fortaleça a fé do Teu povo, guarda o nosso coração debaixo da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. E agora, irmãos, vinde em paz. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno e insondável de Deus e Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre vós e sobre todos quantos aguardam sinceramente a volta do Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe o seu coração e a sua família.